Rio Branco Achapuri. Isto era a Amazónia. Já não é nem é outra qualquer coisa. É um deserto potencial. Cortadas as árvores que lhe davam vida, esta terra pobre já só produz umas ervas raquíticas que não alimentam o gado dos desmatadores que mataram Chico Mendes. Fui a Achapuri, tinha que ir render homenagem ao primeiro ecologista, a Adam Laletre, sem o saber. Chico Mendes defendia o seu pão, aquele que lhe ensinaram a colher, e nem teria consciência do alcance da sua luta e, por isso, perdeu. Ficou a memória, mas não a Amazónia, que continua a regredir. Num espaço maior do que muitos países do mundo, na orla sul, do Pará, no Brasil, a Madre de Deus, no Peru, a Amazónia desapareceu. Umas manchas isoladas ou algumas sequências de floresta ciliar é tudo o que resta numa paisagem desoladora comida por aqueles que não têm amanhã. Chico Mendes é o Lampião amazônico. Heróis completos, que lutaram contra o roubo ancestral, e que ganharam, na derrota. Aquilo por que lutaram perdeu-se, mas ganharam imortalidade e deixaram a melhor herança ao alcance do humano, a dignidade. Chico Mendes tinha tudo para virar um deus. Aliás, a veneração local é já uma forma de culto. Falta-lhe a universalidade. Essa, ele não preparou. Em vez de lutar pela sobrevivência, deveria ter lutado cumprido ordens do além, em defesa dos fracos e oprimidos. É essa a origem das religiões. O aproveitamento do martírio dos vencidos pelos vencedores, mantendo a forma e mudando o conteúdo, exibindo o cadáver. Agora diz-se um avatar. O nosso sistema neuronal ainda está programado para dar mais crédito ao desconhecido e misterioso do que àquilo que os olhos veem e a barriga reclama. Mais uma vista da cidade. A casa de Chico Mendes parece localizar-se ali em frente, no seguimento desta rua. Vamos lá ver, visitar esse local histórico. Finalmente cheguei cá. Um sonho realizado. A casa onde viveu Chico Mendes, um ecologista avant la lettre. Aqui era a forma que era preparada a seringa, né? A borracha. Eles ateavam fogo aqui nessa fornalha, no qual saía apenas a fumaça aqui por esse funil. Ao lado, eles tinham um tacho que esquentava o leite para ela dar uma engrossada, né? Uma evaporada na água. Aí eles iam jogando com a vasilha aqui em cima do cabo e enrolando. Com isso, com o contato com a fumaça, ela ia engrossando e criando forma, criando essa bola, né? Que era a forma que eles faziam a seringa na época, a borracha. E aquela estátua é do Chico Mendes? Não, essa estátua foi feita por um peruano, ele deu de presente para Achapuri, né? Apenas como forma de um seringueiro, né? Saindo pronto para ir para um corte, né? Que ele é com a cabrita, com o balde, com a espingarda e com a poronga, né, para lumiar durante os períodos escuros. Portanto, isto é o exemplo do que era a casa de um seringueiro. Sim, eram os artigos, os objetos que eles tinham na época, né? Como era na época da seringa, aqui tinha o balde da seringa, no qual eles transportavam, tinha o copo, no qual era coletado o látex direto da seringueira, tinha um ferro de passar, que eles utilizavam brasa para esquentar e passar, tinha a lamparina, que lumiava durante a noite, a poronga, né, que eles utilizavam na época do corte, quando eles saíam à noite para fazer o corte. A poronga é um instrumento de corte? Não, era um utensílio que eles utilizavam como lanterna, né? Para alumiar durante a noite. Eles saíam de madrugada, né? Certo. Porque quanto mais cedo saísse, não pegava tanto calor. A alfazema, né? Uma das principais colônias que eles utilizavam na época. Aqui está o instrumento principal para o corte da seringa, que é a cabrita. Machadinho, várias pessoas chamam de vários nomes, né? Mas ela que era utilizada para fazer o corte na seringa, para extrair o látex.
E ali na casa ao lado, o que é que temos? Casa ao lado é a casa do Chico Mendes, é os artigos originais dele, da época, de quando ele foi assassinado. Permanece tudo original. Que também podemos ver. Podemos. Aqui, o habitat de um herói que o foi sem saber. Aqui é o sofá do Chico Mendes, né? Se permanece original, tá? Da época. Todos os móveis da casa são todos originais da época. Nada foi mexido, nada foi tirado, para a gente passar o máximo de transparência para o turista. Aqui é o quarto do Chico Mendes, né? Sua cama, sua penteadeira, seu espelho e a máquina de escrever, onde na época ele escrevia suas ideias, suas memórias, eram todas escrevidas ali. Ao lado tem o quarto dos filhos. Aqui é a cozinha do Chico Mendes, onde tudo aconteceu. Na época, como o Chico Mendes já havia sido ameaçado. E foi ameaçado por quê? Pelos empates que ele estava fazendo. Por exemplo? Os empates eram quando eles iam para terras para evitar o desmatamento, porque na época já estava começando aquela grande massa de campos para a criação. E de quem eram essas terras? Quem tinha direitos sobre elas? Eram os donos, os fazendeiros. Só que como de forma que eles não queriam que desmatassem, eles tentavam amenizar aquilo, tentavam que não acontecesse aquilo de forma com que eles convencessem para que eles não desmatassem a floresta. E o Chico Mendes, que era seringueiro, de quem eram as plantas de onde ele tirava o látex? Como? O Chico Mendes era seringueiro. Sim. E de quem eram as plantas de onde ele tirava o látex? Eram de propriedade pública? Eram dos fazendeiros? Na verdade, os seringais sempre pertenceram aos seringueiros, né? Era uma tradição que tipo... sem registro de propriedade. Tinha registro. Tinha registro mesmo. Tinha. E então os fazendeiros vinham... Mas os fazendeiros tinham as áreas deles, né? Sim. Eles tinham família. E porquê é que brigavam? Se os fazendeiros tinham as suas áreas e os seringueiros tinham as suas, porquê é que brigavam? Mas era uma forma para não desmatar. Então os proprietários iam desmatar na área que não era sua? Não, deles mesmos. Só que como os seringueiros, como nessa época estava essa massa de campos, de coisa, eles não queriam que fizesse isso, né? Visando também o meio ambiente. Entendo. Aí eles faziam os empates, onde eles tentavam convencer, nem sempre dava certo, mas um empate consistia em quê? Em convencer a eles não desmatar. Não acabar com a floresta, né, com aquela área preservada. Sim, senhora. Como ele já havia sido ameaçado, voltando, né? Certo. Ele no dia 22 de dezembro já estava com segurança. 22 de dezembro foi no dia do seu assassinato. Eles estavam aqui, como de costume, jogando dominó. Aí era por volta da... Foi assassinado mesmo aqui neste lugar? Neste lugar. Aí sua esposa pediu para que eles parassem o jogo, porque ele ia servir a mesa, já estava chegando a noite. E ele disse tudo bem, e dia 15 de dezembro foi o aniversário dele. Aí ele pediu uma toalha para ela trouxe uma toalha velha, disse não, a nova. Ela pegou, trouxe a toalha nova, ele veio até a porta, estava escuro. Voltou, pegou uma lanterna, quando chegou aqui, quando focou embaixo, ele foi alvejado, né?
Essa porta se mantém original por conta dos vestígios de sangue que ainda tem aqui, e essa parede também. Elas nunca foram pintadas, nunca foram mexidas, justamente para preservar as marcas de sangue originais que ainda tem de Chico Mendes. Quando ele foi alvejado, ele conseguiu caminhar ainda até o corredor, onde, quando sua esposa veio, né, ele caiu aos braços delas e disse: "Foi acertado, me acertaram", né? E já sem vida. Este era o restaurante do Sr. Garrincha, um entusiasta aqui da Amazónia e do Seringal. Agora está desativado, mas ele continua apaixonado por estas coisas da Amazónia. E vai explicar-nos o que se passa aqui nesta sucessão de imagens, de figuras, de fotografias, recordações de uma vida inteira, eventualmente. Posso falar? Olha, meu nome é João Lopes Mendes Filho, descendente de português. Meu pai chegou aqui no início do século, em 1923, e construiu uma família como muitos imigrantes portugueses que vieram para a Amazônia e vieram parar em Chapuri. E eu, como apaixonado pela cultura seringueira, fiz um restaurante coberto de palha de uricuri, que é uma palmeira nossa, e com parede de paxiúba. Paxiúba também, outra parede, é uma residência dos seringueiros, onde o seringueiro morava numa casa de paxiúba coberta de palha. Então eu, como apaixonado, comecei a adquirir fotos antigas, adquirir fotos, todo tipo de fotos. Aí foi quando apareceu a figura do meu grande amigo Chico Mendes. Nós fizemos uma boa amizade e o Chico foi um dos que me inspirou, mas me apaixonar pela cultura seringueira. Hoje nós temos os seringais de cultivo e os seringais nativos. É a reserva extrativista Chico Mendes. É quase 1 milhão de hectares, dá 180 mil hectares mais ou menos. E com isso a gente adquiriu essas fotos. Eu vou conhecer a história de cada uma delas, sempre tratando sobre a cultura seringueira. Eu tinha um restaurante aqui, chamado Restaurante Açaí. Aí eu envelheci, estou com 77 já, e minha esposa também já está também já madura. Resolvemos deixar o espaço para servir o café da manhã. Nós temos uma pousada, e o café da manhã é servido aqui no Restaurante Açaí. Mas, falar de Chico, essa figura que o mundo inteiro conheceu, entendeu? Esse homem puro, ideias avançadas, estava 50 anos na frente de muita gente, principalmente nós, os seringueiros da Amazônia. Ele era um homem que tinha uma visão muito além do que o povo estava vivendo. E Chico, essa figura que é insubstituível. Até hoje, vários Chicos quiseram aparecer, mas não conseguiram trazer o que era Chico. O sindicato de Chapuri foi ele que fundou. O sindicato aí está fundando sindicatos brasileiros, assim, Brasil, Rio Branco, mas por aí, os sindicatos que ele foi fundando. Eu gostava muito do Chico, uma pessoa muito simples, um homem de uma pureza muito grande. E é isso que é a história do Chico aqui. Eu tenho essas fotos, eu tenho um pequeno museu, vou levar o nosso português José a conhecer meu museu agora. Alguma destas fotos era do Chico? Eu tenho várias fotos do Chico. Vamos ver aqui, ó, vou te mostrar uma. Ver? O casamento aqui, ó. Aqui ele era vereador na Câmara dos Vereadores. É o único cargo que eles conseguiram, foi vereador. Se candidatou a prefeito, perdeu. Se candidatou a deputado estadual, foi primeiro suplente. Aí ele, com esse dedicou só o sindicalismo, a consciência, mostrando a consciência para os seringueiros sobre como eles poderiam agir
para ser beneficiado com o látex, a extração do látex. Eu tenho aqui outra foto dele, tenho várias fotos dele. Aqui é a história que a revista Veja publicou sobre a morte do Chico. Aqui está ele aqui, e aqui está o pai e o filho, o que matou e o que mandou matar. Aqui é o túmulo dele, esse paletó aqui era meu. Quando ele recebeu os 2 prêmios internacionais, ele recebeu o Global 500 em defesa de um mundo melhor. Então ele pegou meu paletó e foi receber esse prêmio. Aqui eu tenho Lula, Chico, aqui o casamento do Chico, a primeira e a segunda esposa. Ele teve 2 casamentos. Do primeiro casamento ele teve uma filha e do segundo casamento teve uma filha e um filho. Onde eu tenho mais do Chico aqui, eu tenho ele aqui, tá aqui, Chico. Aqui é um defumador onde o seringueiro fazia a borracha. Aí nesse espaço coberto de palha, ele defumava a borracha. Um rio desse daqui já teve um navio desse porte aqui. Quem que acredita num negócio desse? Isso aqui era o rio estava ancorado aí. Este rio aqui como se chama? Não é o Acre. É o rio Acre. Que é o mesmo que passa aí. Aqui eu encontro do rio Chapuri com o rio Acre. O mesmo que passa em Rio Branco. Que passa em Rio Branco e vai despejar no Purus, lá em Boca do Acre. Uau! Isto é... E essa obra, a primeira obra de arte é Chico Mendes, meu grande. Esse rapaz é um artista. Isso aqui é feito no pirógrafo, é queimado, é mogno, é cerejeira. Isso aqui é todo, eu quero o Chico saindo dentro de um castanhal. Isso é feito à mão. Esse rapaz hoje mora no Rio de Janeiro, vive de arte. Ele é artista. Aqui ele fez um seringueiro, aí é uma colocação de um seringueiro tradicional. Aqui tem todas as necessidades que um seringueiro tinha para morar. Aqui está o defumador, aqui está o paiol dele, lá está a residência, a casa dele, aqui a casa de farinha, aqui o chiqueiro onde ele engordava o porco. Aqui ele é uma colocação e eles, o Chico no meio de um castanhal. Essa o cara queria me comprar. Eu digo, rapaz, eu não vou vender, eu não vou ficar rico com a venda do quadro. Ele não, me deu 5 mil reais. Eu digo, não, deixa, eu não vou pendurar 5 mil reais aí. Porque vale o que eu gostava dele, né? Esse aqui é o importante. Chico, meu grande amigo. Muito bem. Tem aqui um museu muito interessante. Aqui é onde eu guardo minhas relíquias. E relíquia mesmo. Aqui é uma cristaleira. Esse aqui é o que? Isso aí? 50 anos de casado, do meu casamento, a louça do meu casamento. Eu guardo aí com muito carinho. Quando eu passar para o outro lado, que eu não sei quando é, né? Nem eu, nem você, né? Aqui eu tenho aí o São Sebastião. O São Sebastião. O Marte. Aqui é outra obra de arte. Minha lâmpada queimou. Não era para ter já. Isso aqui é Chico Mendes. Olha que beleza. Isso aqui é uma tela. Eu ganhei de presente. Tem uns 15 anos. É uma tela. Isso é um desafio à lei de gravidade. Como é que é isso aqui? Essa seringueira é de gesso. Como é que isso aí está há 15 anos pregada no pano
na tela Uhum. e não cai. Agora eu vou dar uma renovada no quadro. Aí a Amazônia, como você pensava que era, né? Exato. Aí a Amazônia e Chico olhando o látex se derramando na seringueira. Chico Mendes tinha tudo para virar um deus. Aliás, a veneração local é já uma forma de culto. Falta-lhe a universalidade. Essa, ele não preparou. Em vez de lutar pela sobrevivência, deveria ter lutado cumprido ordens do além. O nosso sistema neuronal ainda está programado para dar mais crédito ao desconhecido e misterioso do que àquilo que os olhos veem e a barriga reclama.